Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do volume 2 do Livro do Céu, capítulos 75 e 76. No 75 é de 22 de setembro de 1899. Jesus lhe fala de seus escritos, contendas com a obediência. Sentindo-me um prego cravado no coração pelas palavras que ontem disse meu doce Jesus, e sendo ele sempre benigno com esta miserável pecadora, para aliviar minhas penas, veio e compadecendo-me toda me disse: minha filha, não queira te afligir mais. Deve saber que tudo o que te faço escrever, ou sobre as virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma, e a essa perfeição a qual fiz chegar a tua alma. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras, porque não me parece que seja verdade o que diz. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição. Mas a obediência assim o quer, e é melhor morrer do que ter que ver com ela. Muito mais que se tem duas faces. Se se faz como ela diz, toma o aspecto de senhora e te acaricia como amiga fiel. E até te promete todos os bens que há no céu e na terra. Mas, se depois descobre uma sombra de dificuldade contra, súbito sem que se o avise, em um olhar se encontra como um guerreiro, que está preparando suas armas para te ferir e destruir. Ó meu Jesus, que tipo de virtude é esta? A obediência, que faz tremer só de pensar nela. Então, enquanto Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse: meu bom Jesus, em que aproveita a minha alma ter tantas graças se depois me amargam toda a minha vida, especialmente nas horas da tua privação? Porque o compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me servem mais do que para fazer-me viver continuamente amarga. E ele acrescentou: quando uma pessoa gostou do doce de um alimento e depois obrigada a tomar o amargo, para tirar essa amargura, duplica-se o desejo de saborear o doce. E assim serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. E se sempre gostasse do amargo sem conhecer o doce, não conhecendo-o, nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro servem, e assim te servem também. E eu, meu Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma tão mísera e ingrata. Parece-me que desta vez quero investigar demasiado. E Jesus, não te perturbes, sou eu mesmo quem ponho as dificuldades em teu interior para ter ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir em tudo. Nossa, que trecho maravilhoso isso aqui, porque ele, aqui no final, nesse último parágrafo, ele já dá ele arremata aqui o que realmente significa essas ocasiões que a Luísa volta e meia está se lamentando, questionando, perguntando,
passando por amarguras, privações e etc. E aí ele fala que para ela não ficar perturbada, então assim, né, não se perturbe, porque é ele que está fazendo o trabalho e é ele mesmo quem vai pôr as dificuldades para ela e assim também para nós, porque tudo que foi escrito lá para Luísa também é instrução para a gente. Tudo que está escrito não serviu apenas para Luísa. Ela foi esse canal para deixar os escritos, mas o que está escrito também é para nós. Não é só também, é para nós. E aí, essas dificuldades que ele vai colocando dentro dela, no interior dela, que é a amargura, a privação, e ela se ver ainda como uma mísera criatura. Então, todas as disposições que ele vai colocando, ele vai apresentando, é para ser ocasião de que haja um diálogo, haja uma conversa. Se ele não dispõe essas circunstâncias, como é que vai haver uma conversa para trazer ali a clareza do que está acontecendo e por que está acontecendo, para que está acontecendo, o trabalho que ele está fazendo, o que ele quer realmente, que tipo de correspondência ele quer dela. Então, isso é para formar as disposições que ele vai apresentando interiormente, são disposições para permitir que haja ali essa conversa, esse diálogo. E aí ele vai ter ali a oportunidade de estar instruindo ela. E assim também nós. Nós precisamos olhar para as circunstâncias da nossa vida como oportunidades que o Senhor está apresentando, que Ele está dispondo para que nós nos voltemos para Ele, para conversar, para tirar dele, para buscar nele a orientação do trabalho que ele está fazendo e como que ele vai nos instruir para proceder de acordo com aquela circunstância. Então, o relacionamento com Deus, ele está estreitamente ligado a essa realidade de conversar a respeito das disposições, a respeito dos acontecimentos, a respeito do que vai cercando a nossa vida, as pessoas, as realidades que a gente vai tocando, seja de coisas boas, seja de coisas que não são boas, não são agradáveis, as contrariedades, as adversidades, então tudo são oportunidades e aonde o Senhor quer ter esse espaço para nos instruir de como fazer, de como proceder, porque embora exteriormente sejamos nós que estejamos fazendo o ato, mas é Ele interiormente que está movendo para que o ato seja feito. É Ele que está fazendo através das nossas mãos, nossa boca, dos nossos ouvidos, dos nossos pés. Então Ele quer ter essa oportunidade. E uma outra coisa aqui que é interessante que ele fala a respeito ela está ainda se lamentando a respeito dos escritos, porque ela fica envergonhada de muitas coisas que é dela, da intimidade dela, ficar expostas para outras pessoas tomarem conhecimento. Mas o Senhor sempre fala para ela, não se perturbe, não se preocupe, porque esse trabalho não é um trabalho seu, é um trabalho meu na sua alma. E tudo isso que eu estou fazendo é para as outras, não é só para servir para você, é para servir para todas as pessoas, para todas as almas. E que é um trabalho dele e não dela. Ela é apenas um instrumento, é apenas um canal dessa atuação dele na alma dela. Quando ele fala aqui do doce e do amargo, interessante, porque ela falando que, nossa, como que pode, depois de eu ter, né, de eu conhecer quem é o Senhor e ter que ficar privada, como que é isso? Como que eu não vou sofrer se eu sei quem que é o Senhor e eu ter que ficar, eu sei qual que é o bem que é o Senhor e eu ter que ficar privada desse bem? E ele, quando ele fala do amargo e do doce, essa comparação, essa analogia é interessante porque ele fala que tanto o doce como o amargo, ou seja, todas as circunstâncias que são benéficas, que são favoráveis na nossa vida, quanto aquelas que não são, que são adversidades, que são tribulações, independente do que seja, todas essas circunstâncias, boas ou más, doces ou amargas, elas servem para nós. Elas têm que servir. Só não serve se a gente ficar distraído e se a gente rejeitar. Principalmente conhecer o que ele está fazendo. E esse conhecimento vem através desse relacionamento, dessas conversas que a gente vai tendo.
E ele fala, quem só experimenta o doce, então que é a pessoa que só vive na parte boa, só curte a parte boa da vida, como é que como é que ela vai realmente ter um trabalho de verdade na alma dela se ela não sabe o gosto do amargo? Ela precisa, porque o amargo também é necessário, é fundamental. Então não é uma vida só de doçura ou só de amargura, mas muitas vezes vai estar intercalando. A nossa vida vai ser um contínuo amargar e adoçar. Até o final, até o último momento da nossa vida sobre a Terra vai ser esse contínuo. Uma hora é doce, uma outra hora é amargo. Uma hora as coisas estão favoráveis, outra hora não. E a gente precisa quebrar dentro de nós essa realidade de querer só as coisas boas, de querer só o doce, de querer só o que é favorável. Porque a nossa vida sobre a Terra não é uma vida de conquistas para que nós nos fixemos aqui na Terra. Não, é uma vida de transição, de experiência, onde a gente vai experimentando amargura, doçura e para que a nossa alma vai sendo moldada, modelada para a vida verdadeira, que é a vida na eternidade. E lá, claro, não vai ter a parte da amargura, mas quando se só vive no bem, quando se só vive na doçura, como que vai valorizar a doçura se nunca experimentou a amargura? Então, essa é a realidade. Como é que eu vou valorizar se eu não sei, não experimentei o contrário? Então, não tem valor. Acaba que aquelas pessoas que. É uma realidade, né? As coisas que são conquistadas muito facilmente, elas não têm tanto valor porque não exigiu tanto esforço da pessoa. E assim é nessa questão da doçura. Então, se a pessoa só experimenta o doce, como é que ela vai valorizar esse doce? O bem que é esse doce se ela não experimentar o amargo? E a mesma coisa com o amargo. Se uma pessoa vive só na amargura, ela só vive só na realidade ruim, na parte ruim da vida, como que ela vai desejar o bem? Como é que ela vai desejar a doçura? Como é que ela vai desejar as coisas boas se ela não sabe nem o que que é? Ela só conhece o que é ruim. Então é a realidade de muitas pessoas que só vê o lado ruim da vida, só vê o lado ruim das coisas, só vê o lado ruim, não consegue olhar um palmo à frente do nariz e perceber que existe tanta coisa boa do lado, na frente, atrás, mas a pessoa está só envolvida nas trevas, envolvida só na parte ruim. Então tudo para ela é ruim. Se chove tá ruim, se tá sol tá ruim, se tá frio tá ruim, se tá calor tá ruim. É, o emprego não é o emprego é bom, se troca de emprego, também não é bom, a família também não está boa. Então, assim, vai vivendo uma vida só de ver o lado ruim, só vai experimentando, mas porque não é porque existe só as experiências ruins, é porque a pessoa só quer ver o ruim. Então, para pesar ali, para poder valorizar o que é bom, é necessário tocar no que não é bom. Então, para valorizar o doce, é necessário tocar o amargo. E para que o amargo não seja só, única e exclusivamente, uma vida de amargura, que também a criatura também vai tocando o doce. E vai fazendo, e quando consegue compreender esse processo de doce e amargo, essa intercalação que vai se dando entre coisas boas e coisas não tão boas. Às vezes as coisas começam a ir favorável, daqui a pouco acontece uma adversidade e a pessoa ela vai agradecer porque ela percebe o bem que aquele amargo também está trazendo. Então é ver ali e esse benefício no amargo é através desse diálogo, dessa conversa que ele falou lá no final para a Luísa desse trecho. Porque ele quer dar, ele vai dispondo as circunstâncias para ter oportunidade, para ter ocasião de conversar, de instruir, de, 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 de ir fazendo com que a alma vá tomando forma, vai crescendo, vai expandindo a capacidade de absorver as realidades, as verdades, os bens que são eternos, os bens celestiais, e não ficar presa apenas nas ninharias da terra. É muito bonito esse trecho, é lindo, maravilhoso. E o 76, que é de 25 de setembro de 1899, medo de que seus escritos possam ser encontrados nas mãos de outros. Então aqui ela ainda continua na mesma ladainha dos escritos. E ela ainda vai tocar em alguns outros trechos a respeito. Lembrando que a gente está no começo, né? A gente está no volume 2, são 36 volumes. Aí até o 10 é purificação, é virtudes humanas e tudo mais. A gente tem que sempre estar presente essa realidade na nossa cabeça.
Em minha mente eu estava pensando, se esses escritos chegassem às mãos de alguém, talvez dissesse: deve ser uma boa cristã, porque o Senhor lhe faz tantas graças. Sem saber que, apesar de tudo isto, sou ainda muito má. Eis como as pessoas podem ser enganadas, tanto no bem como no mal. Ah, Senhor, se você conhece a verdade e o fundo dos corações, só você, ó. Ah, Senhor, só você conhece a verdade e o fundo dos corações. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: minha amada filha, se as nações soubessem que tu és a minha defensora e a delas, e eu, meu Jesus, que dizes? E ele, como? Não é verdade que você me defende das penas que elas me dão ao te colocar no meio entre eu e elas? E toma sobre você o golpe que eu estava para receber em mim e o que eu deveria descarregar sobre elas? E se alguma vez não os recebe sobre ti, é porque não te permito, e isto com grande pena, até te lamentares comigo. Podes, porventura, negá-lo? Não, Senhor, não posso negá-lo, mas vejo que é uma coisa que você mesmo infundiu em mim. Por isso digo que o fato não é que eu seja boa e me sinto toda confusa ao ouvir que me diz estas palavras. Aqui o Senhor está falando, esse trabalho todo que ela vai percebendo, que o Senhor vai fazendo na alma dela, e de falar que ela ali, ela está servindo, ela, essa alma vítima, ela está servindo para ser um bem para todas as nações, para toda a humanidade, porque ela é esse receptáculo, ela é esse espaço, essa alma onde foi depositada essa verdade da santificação. Então, todo o trabalho que o Senhor fez na vida dela é para servir para cada geração, para todas as gerações do presente, do passado, do futuro. Ele depositou nela o dom de viver na vontade divina. É o dom dos dons, é o presente dos presentes, é o bem dos bens, que é esse dom que ele depositou nela. Então, todo o trabalho que ele estava fazendo na alma dela era para servir para ela ser esse depósito desse bem que servirá para todas as gerações, para todas as nações, para todas as pessoas. E como que não, esses escritos não vão chegar ao conhecimento? Então, não era um depósito que o Senhor estava fazendo nela e ia ficar fechado nela apenas. Ele tem que chegar às outras almas. E ele está chegando, ele chegou nas nossas mãos. Nós estamos tocando nesses escritos, mas a gente vai, à medida que a gente vai conhecendo, vai lendo, vai meditando, vai conversando com Jesus, a gente vai cada vez mais descobrindo a importância que são esses escritos. E aí nós passamos a valorizar a Luísa realmente como uma criatura extraordinária, uma alma eleita e que realmente é uma alma santa. E ela tinha vergonha de ser reconhecida dessa forma, mas ela era muito humilde, a Luísa, que ela apresenta aqui uma humildade muito grande. Só que ao mesmo tempo, ela ficava se olhando, vendo a miséria dela. Nossa, Senhor, tudo que eu vou aprendendo, Senhor, é tudo do Senhor, não é nada meu. Então, essa santidade que o Senhor está desenvolvendo em mim não é minha, é do Senhor. E é verdade, é do Senhor mesmo. Só que se Ele escolheu ela, e se Ele nos escolhe para poder dar continuidade nesse trabalho de tornar público esses escritos, de divulgar esses escritos, de levar ao conhecimento de outras almas, para que outras almas também tenham a possibilidade de fazer essa experiência, de conhecer essas verdades, aderir a elas e viver nelas, infundidas na alma. Ele vai fazer, a gente se dá conta que a gente realmente é miserável também, assim como ela se dava conta, que a gente não é nada, que todo bem vem do Senhor, é o trabalho dele que está sendo feito na nossa alma, a gente não toma nada para nós, porque a gente sabe que nós somos nada, mas é esse nada o espaço onde ele quer operar, é esse nada o espaço onde ele quer fazer, onde ele quer realizar. E a gente muitas vezes e muitas vezes nos escritos exortados, através da exortação que ele faz para Luís, ele faz para nós, de não ficar olhando para as nossas limitações e misérias, porque faz parte da nossa natureza decaída. Nós estamos numa natureza de corrupção. Nós herdamos
Embora no batismo, quem participa na igreja, ou mesmo em outras denominações onde o batismo é válido, recebeu ali o selo, o passaporte, que é o batismo, para a entrada no reino, mesmo assim, a marca, essa cicatriz, ele permaneceu na nossa alma. Essa marca, essa mordida da serpente que exalou o veneno na nossa alma, ela permanece, ela não foi retirada. Nós não fomos no batismo regenerados ao estado original, sem que ficasse nenhuma marca em nós. Como se a gente ficasse, a partir daquele momento que recebemos o batismo, ficássemos imaculados. Não, nós não ficamos, a mácula continuará. Nós recebemos apenas ali o perdão dos pecados, recebemos ali o passaporte para retornar à pátria celestial, mas os carimbos desse passaporte, eles vão se dando à medida que a gente vai vivendo. Estar com o passaporte na mão, mas nós poderemos chegar na hora de fazer a passagem, não ter lá nenhum carimbo de Jesus no nosso passaporte. Imagina, só o carimbo só realmente ali o batismo, mas a nossa vida foi feita e vivida totalmente fora da vontade de Deus, foi vivida totalmente no desregramento, foi vivida apenas buscando o doce e rejeitando todo o amargo. Pode ser que o dia da gente fazer essa passagem aconteça de não ter nada lá, não ter uma marca de Jesus Cristo, não ter ali o seu selo para poder fazermos a passagem, porque é Ele a porta, é Ele que nos leva, é através dele, e ele passou, a humanidade de Jesus passou para a glória através da cruz. E a nossa humanidade também precisa ter essa consciência que é através da cruz, então é através do amargo, tocando a doce amargo ao longo da nossa vida, é que vai dando as condições, vai vindo os selos, os carimbos no nosso passaporte, ou seja, ali a nossa alma vai sendo modelada, vai sendo trabalhada, vai sendo instruída pelo Senhor para fazermos essa retorno à pátria celestial. E nós estamos aqui para isso. E por isso que a gente vai se desapegando das coisas e deixa de olhar para as nossas misérias e limitações e olha para o trabalho que o Senhor está fazendo na nossa alma, para aquilo que Ele vai dispondo para nós. E esse amor de Deus, que é imenso, que é inexplicável, é incompreensível à nossa mente e à nossa natureza humana, mas que a gente crê e confia que o que Ele fala é verdade e vai tomando posse das verdades. E elas vão tomando vida na nossa vida. É tomando posse das verdades que elas vão se fazendo vida na nossa vida, e não o contrário. Então é importante a gente também ter isso presente e não ficar se olhando. A gente é realmente por si só miserável, nada. Mas se Ele quer trabalhar em nós, se Ele quer nos instruir, quer viver em nós, a gente tem que se sentir privilegiado e corresponder. Sim, Senhor, eis-me aqui, então me instrui, me ajuda, me instrui e me ajuda. E a gente vai fazendo essa vida, esse percurso junto com Ele, de sendo instruído, de correspondendo e experimentando o doce e o amargo. Através das revelações a gente vai compreendendo, e através das conversas também as respostas que a gente precisa dar em relação às circunstâncias que vão sendo apresentadas na nossa vida. Então, essas respostas, quem nos dá é o próprio Senhor. Ele nos dá as respostas para que a gente corresponda adequadamente, corretamente, de verdade, aquilo que Ele está dispondo, seja realidade doce ou amarga. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade.
Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 26 de março, volume 2, capítulos 75 e 76. Capítulo 75, 22 de setembro de 1899. Jesus lhe fala de seus escritos. Contendas com a obediência. Sentindo-me um prego cravado no coração pelas palavras que ontem disse meu doce Jesus, e sendo ele sempre benigno como esta miserável pecadora, para aliviar minhas penas veio, e compadecendo-me toda me disse. Então a continuação lá do capítulo 74, né, que ele estava falando sobre os escritos, né, e ela estava ali preocupada, né, quem ia ver, quem ia ler, né, o que iam pensar ao ler, né, então ela estava com toda esses pensamentos, né, preocupada, né, de que as pessoas iam ler o que ela escreveu, de todas as graças que Jesus fez para ela e tudo, né, e ela estava nesse pensamento, né. Aí a continuação aqui. E Jesus, para aliviar minhas penas, veio, e compadecendo-me toda, me disse: minha filha, não queira te afligir mais, né? Não ficar mais remoendo, mais pensando nisso, né? Para não perturbar, né? Porque isso realmente atrapalha, né? A alma fica perturbada, pensando em si mesmo, pensando o que as pessoas vão pensar, né? O julgamento das pessoas. E isso aflige, né, a nossa alma, perturba a alma. Então, né, Jesus não quer que a gente fique pensando, né? Nesse exemplo aqui de Luísa, né, mas trazendo para nós essas aflições, né, de estar pensando ali preocupada consigo mesmo, né, preocupado com o julgamento das pessoas, preocupada o que vão pensar, o que vão dizer, né, diante de uma situação, né, na vida prática, no dia a dia, né, a gente não tem que estar se movendo de acordo com que preocupado com o que as criaturas vão pensar, com o que as criaturas vão dizer, né? Preocupada com a nossa imagem, né? Ali, o que as pessoas vão pensar, né? Então, isso atrapalha, né? E perturba a alma. E é isso, né? Aquela questão de formar um vazio, não pensar em si mesmo, né? Não ficar pensando em si. Deve saber que tudo o que te faço escrever, ou sobre as virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma. E a essa perfeição a qual fiz chegar a tua alma. Então, tudo que Jesus comunica, né, ao escrever, fazendo ela escrever, como ele falou no outro trecho, né, é para, se não servir para ela, né, como ele falou, vai servir para aqueles que vão ler. Então, é importante, assim como é importante para a gente ler e ter esse conhecimento, meditar, porque é através da meditação, dos conhecimentos, né, que vai se adquirindo, né, essa palavra vai sendo criada na nossa alma, né, a gente vai tomando consciência e vivendo essa palavra que a gente conheceu, meditou, né, do amor de Deus, da vontade divina. Então, assim como Luísa, né, que ela tem que escrever, que por meio desse escrever, né, do conhecimento, sobre tudo aqui, né, virtude, sobre o amor de Deus, sobre alguma semelhança, é para, né, fazer, para que essa palavra crie na alma, né, na alma dela e também na nossa. É a palavra criadora de Deus, né, então tudo que ele fala aqui, ó, não é outra coisa que fazer que pintes tu mesma,
e é essa perfeição a qual fiz chegar a tua alma. Né? Então, essa é a importância, né, da parte dela, assim, né, de falar também, né, essa questão que a gente já até falou, né, em outras meditações, na live também, né, que é importante ter a parte dela, né, ali, que não ter só a fala de Jesus, vamos dizer assim, é muito importante para a gente entender, né, essa vida na prática com Jesus, as coisas que acontecem, né, o exemplo da vida de Luísa é importante também. E é importante que ela escreva tudo, né, para que também as almas que for ler e chegar a esses conhecimentos aqui, né, nas mãos, né, das almas, elas, né, vai ajudar nessa compreensão, né, nessa vida na divina vontade. Então, é importante porque tanto para o desenvolvimento da alma, né, e aqui no caso dela, ela tinha que escrever tanto para essa questão do desenvolvimento da vida divina na alma dela, mas também das outras almas. Né, e esse exemplo, né, para também ajudar outras almas. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras, né? Então, preocupada, né, ali, do que, né, o que vão pensar, né? Quem for ler, né? O que vão achar quem for ler. Porque não me parece que seja verdade o que diz. Então, essa questão, né, do desenvolvimento da alma ali, ela não, é como a Aline falou, né? Ela não se vê, né? Ali é uma pessoa boa, que faz o bem, e a gente sabe, né, que a gente não é bom, não faz nada de bom e que não faz bem, né? Mas assim, ela fica muito confusa quando Jesus diz sobre essa perfeição, né? Porque ele está falando que ela não vê essa perfeição que Jesus fala, né? E falando, né, que essa perfeição que fez chegar à alma dela. Então ela não se vê, né, assim como Jesus está falando, né? E ela fica muito confusa. Essa humildade, como a Lili falou, essa humildade dela, né, de ver realmente o nada dela, porque ela tem conhecimento de quem ela é, do nada que ela é, né, do nada quem é Deus, então ela fica muito confusa, né, e bate essas preocupações, né, quando Jesus fala assim, né, que ela é a que vai ser a mãe dele, que essa perfeição da alma, e que, como ele fala no outro trecho que a gente vai já ler aqui, que ele fala que ela o que é que ele fala aqui no outro, só para que ela que defende, né, a defensora, que fica entre Deus e a criatura, essa que defende, que fica no meio ali, né, que os golpes caem nela, né, e vai ter, muito interessante aqui que Jesus faz, mas tudo isso faz maior confusão na cabeça dela, né, porque ela, é como ela fala, não faço bem, né, e não sou boa, né, só faço aquilo porque o Senhor, né, infunde em mim, né, essa vontade, infunde em mim essa vontade de reparar, né, de fazer atos ali de reparação por amor a ti. É o Senhor que põe esse amor em mim, é o Senhor que funde esse desejo em mim, né, de fazer o bem, né? Então ela tem essa consciência. Então por isso que às vezes ela fica meio confusa quando Jesus fala para ela, né, sobre essa perfeição que ele fez chegar à alma dela. Então é importante que ela escreva, né? Porque para quem for ler também entender que não é impossível, né? Porque a alma se vê, como ela está falando aqui, né? Sempre se vê pecadora, a gente vê, né? Como é hoje em dia, né? As almas batem muito no peito, eu pecador, e fica nisso. E por saber, né? Da sua pequenez e das suas misérias, das suas fraquezas, elas acham impossível chegar à perfeição, à santidade. É muito impossível, não é para todo mundo, né? E é só para alguns, né? Aquele santo chegou nos altares. Então, isso é importante para as almas verem, quem for ler os escritos, ver que, né, todos podem chegar a essa perfeição, a essa santidade, né? Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição, mas a obediência assim o quer. E é melhor morrer do que ter ver com ela. Ela não se vê perfeita, ela quer, como ela vê as misérias dela, sabe nada dela, então ela não consegue entender ainda essa virtude de perfeição, né? Mas, como a Aline falou, ainda está aqui no início, né?
E a pessoa na santidade humana quer se ver perfeito, né? E como não se vê perfeito, então ela não, parece que não entra na cabeça dela, não entende, né? Porque perfeição, quando fala perfeição, virtude, perfeição, eu tenho que me ver virtuosa, eu tenho que me ver perfeita. Então, se vê algum defeito, se vê, né, alguma miséria, ela não acredita, né, nessa virtude que é virtuosa, que está ali na santidade, porque não se vê, né? Então, ao longo aqui dos volumes, Jesus vai ali fazendo ela entender, né? Também nesse processo a gente vai entendendo que a gente não pode, né, tá se vendo, nem querer se ver perfeito, né? Que a santidade, né, da divina vontade não é se ver perfeito, né? Porque a gente não é perfeito, né? E a perfeição para Deus é totalmente diferente, né? O que é a perfeição para Deus, né? Ali é a santidade, né? Para a gente, né, perfeição é perfeição em se ver perfeito. Mas para Deus é totalmente o oposto, ali é diferente, né? E ser perfeito é fazer em tudo a vontade de Deus, né? É estar unido à vontade de Deus, é cumprir com a vontade de Deus. Não importa, vamos dizer assim, como você irá corresponder, né? Se aquele ato está sendo perfeito, né, aos seus olhos ou não. Não importa, a gente não tem que olhar para isso, né? Tá olhando, querer olhar a perfeição, né? Mas a perfeição para Deus é a correspondência, né? À divina vontade em tudo, né? Correspondência à divina vontade, né? E fazer todas as coisas ali por amor a Deus. É isso que Deus vai olhar. Não se o ato foi perfeito, não se você é perfeita, perfeitinha como a gente acha, né? Que tem que ser, né? Mas a obediência sim o quer. E é melhor morrer do que ter ver com ela. As contendas com a obediência, né? Que ela tem que escrever, né? Falar sobre isso. Muito mais que tem duas faces. Se faz como ela diz, toma um aspecto de senhora e te acaricia como amiga fiel. E até te promete todos os bens que há no céu e na terra. Então, quando a gente, né, obedece, né, vive nessa resignação e obediência à vontade divina, o bem é derramado, as graças são derramadas, né? A alma vai ali crescendo e desenvolvendo, né? E quando a alma ali, né, não obedece, está em desordem, né, desconfia de Deus e está ali na sua vontade humana, né? E nessa desobediência, né, à vontade divina, então, ela ali, como ela está falando aqui, que encontra dificuldade, descobre uma sombra de dificuldade, né? Então se olha uma sombra de dificuldade na alma, né? A desobediência, né? E que ele faz sua própria vontade, então de súbito, né? Sem que se avise, né? Um olhar se encontra como um guerreiro que está preparando suas armas. Então ela ali, né? Vamos dizer assim, arruma confusão, né? Então não é bom, né? A desobediência traz consequências, né? E ali realmente a alma não fica em paz. A gente vê as consequências de uma alma em desordem, desobediente, né? Que vive da sua vontade humana, que confia em si mesmo, né? Então, assim, a gente tem as consequências disso, né? Vamos dizer assim, o fruto da desobediência, né? Que é a confusão, a perturbação. Então, ela realmente é uma guerreira que vem ali preparada com suas armas para ferir e destruir, né? Não traz paz, né? A alma não fica em paz, né? Realmente é uma guerra dentro da alma, né, que acontece. Ó meu Jesus, que tipo de virtude é esta obediência que faz tremer só de pensar nela? Então, enquanto Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse: Meu bom Jesus, em que aproveita a minha alma ter tantas graças, se depois me amargam toda a minha vida? Especialmente nas horas da tua privação, porque o compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Então, né, o conhecimento, essa consciência né, de quem é Deus. Né, a compreender é um martírio, né? Que a alma, quando entende quem é Deus e quem é ela e quanto, né, Ele é o tudo, é a nossa vida, né?
é o tudo para nós, quando a alma toma essa consciência, então realmente é uma martírio, é uma dor muito grande ficar privada de Deus. Só de pensar, né, em ali estar longe de Deus é uma perturbação, né, assim, vamos dizer assim. Realmente é uma dor muito grande por causa essa consciência que a alma tem da necessidade que tem de Deus, né, da dependência de Deus, né, de quem ela é. Então, é uma dor, né? Essa graça de saber, de tomar esse conhecimento de quem é Deus, do amor dele, do quanto ele nos ama, né? E de quem somos nós e sei lá, né? E essa sensação de privação, né? De repente ser privado realmente é difícil, né? É muito difícil. É um martírio para a alma, né? Portanto, não me serve mais do que para fazer-me viver continuamente amargo. Então esse conhecimento, esse compreender quem tu és é só para me deixar amarga, né? Porque tu é, né? Ele é a nossa vida, então, imagina só, né? E ele acrescentou: quando uma pessoa gostou do doce de um alimento e depois é obrigada a tomar o amargo, para tirar essa amargura duplica-se o desejo de saborear o doce. E isto serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce, sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. E se sempre gostasse do amargo, sem conhecer o doce, não conhecendo nem sequer o desejaria. Por isso, um e outro servem, e assim te serve também. Interessante esse exemplo de Jesus, porque é assim mesmo, né? Então, é isso que Jesus faz nesse processo, né? Para deixar a alma cada vez mais aí, desejosa por Ele, em querer Ele, em buscar a Ele, né? Vamos dizer, assim, manter esse interesse da alma, porque realmente, né, a alma ela é muito fácil vamos dizer assim, de se distrair e de perder o interesse, né, diante das coisas, né, que nos rodeia. Então, tão importante isso, né, ele faz a gente esse conhecimento, né, desse entendimento, né, de quem é Ele para nós, né, desse Deus incrível que Ele é, do amor dele, de tudo que Ele fez. E a gente vai tomando esse conhecimento, vai ficando assim, né, louco de amor por Deus, né? De ter esses conhecimentos de quem é Ele, de saber quem somos nós, de quanto dependemos dele, né? Que Ele é tudo na nossa vida. E é bem interessante, depois que experimenta esse gosto doce, né? De saber, né? E aí Ele permite essas situações, né? E de passar por situações amargas, né? Como se tivesse privado dele, né? E é muito interessante ele sentir essa amargura, né, para a gente valorizar, né, passar por essas situações nesse processo, porque senão a gente não valoriza, né, não dá valor, né? Tem que sentir, vamos dizer assim, sentir na pele, entender essa diferença, né, de uma vida com Deus, né, dessa vida de união com Deus ali, e uma vida sem Deus. Então, é muito importante, né, a alma passar por isso, né? Nesse processo, né, ele permite essas situações, porque senão a gente não valoriza, né? Não dá valor, importância, não se interessa, não vai atrás, né? A alma tem que viver isso, né? E é interessante que ele fala que se a alma nunca provar, porque se ela sempre gostou do doce, sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. Então não ia apreciar, não ia valorizar, não ia amar, né? Não ia se interessar, não ia buscar, né? Se ela não vivesse isso, né? Essa diferença, vamos dizer assim, né? E se sempre gostasse do amargo sem conhecer o doce, não conhecendo nem sequer o desejaria, né? Então, se a pessoa vivesse só no amargo, né? Vamos dizer assim, só ali nas dificuldade, um exemplo, né? Diante das situações, só amargura, 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 e não ter, né? E não conhecer esse doce, não ter o conhecimento de Deus, né? Viver sempre nessa vida sem nenhum conhecimento de Deus, sem nada, um relacionamento com Deus, uma experiência com Deus, vamos dizer assim, né? Então, se ela não tiver, ela não tem como ali desejar, né? Então,
desejar essa vida com Deus, sem nunca experimentar. Então é bem interessante essa dinâmica de Deus, né? Como a Aline falou, nossa, como ele é inteligente, né? Como ele é incrível. Ali, o modo de Deus trabalhar a alma, né? As duas coisas, né? Esse equilíbrio, né? Como Deus, assim, em tudo é as coisas de Deus, o mover de Deus é tudo assim, ordenado e equilíbrio, né? É tudo em equilíbrio. Então, tem que ter essa proporção, né? Do doce e do amargo, né? De ter essa experiência com Deus, né? É por isso que quando a alma se converte, ela tem aquele, né? Nos primeiros momentos, vamos dizer assim, por um tempo ela tem aquele, ela sente aquela presença muito forte de Deus, né? Aquele consolo, aquela loucura, né? Ali, né, quando se converte, aí depois, né, de um tempo, né, parece que Deus se afasta. Não é que se afasta, mas ele tira aquele sensível, e ele fala isso no livro do céu, né? Ele tira essa sensibilidade, essa presença sensível dele, né, justamente para a alma ali, né, que fala até São João da Cruz, fala da noite escura da alma, né? E passar por isso, né, é muito importante. Nossa, é muito incrível o que Jesus faz. Então, esse equilíbrio, né, de trabalhar a alma ali, para manter a alma mesmo realmente desejar a Ele ali, buscar a Ele, né, querer a Ele. A alma tem que entender, tem que passar por isso para entender, para dar valor, para apreciar, né? Muito incrível. E eu, meu Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma tão mísera e ingrata. Parece-me que desta vez quero investigar demasiado. E Jesus, não te perturbe, sou eu mesmo quem põe as dificuldades em teu interior, para ter ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir em tudo. Então, interessante, né? Jesus, ele traz as dificuldades, as dúvidas, situações, para poder ter ocasião de trazer luz, conhecimento para a gente, para poder conversar, né? Ter colóquios, né, com a alma e instruir-nos, né? Então ele traz as situações e circunstâncias, como o tempo falou no trecho de ontem, né, ali para a alma se desenvolver, para ter uma comunicação com a alma, para conversar, para trazer luz, né, para instruir. Então é importante ele que traz essas dificuldades, né? Trecho 76, 25 de setembro de 1899. Medo de que seus escritos possam ser encontrados nas mãos de outro. Ela continua, né? Ai, Jesus. Jesus traz, né? Explica para ela, mas fica, né? Naquela preocupação, né? Então, é que esses trechos traz também para a gente, né? Para a gente sempre entender essa questão, né? De não parar nem um instante para pensar em nós mesmos, né? Não ficar com essas preocupações humanas, meu Deus, que atrapalha demais, né? Em minha mente, estava pensando, se estes escritos chegassem às mãos de alguém, talvez dissesse, deve ser uma boa cristã, porque o Senhor lhe faz tantas graças, sem saber que, apesar de tudo isto, sou ainda muito má. Estava preocupada que as pessoas achassem que ela é uma pessoa perfeita, para não falar no primeiro trecho no outro, né? Ela não se vê perfeita, né? Ela não consegue compreender essa virtude de perfeição, né, de que Jesus está falando, que ele fez ali, né? Na alma dela, né? Que Jesus falou no outro, né? Que, né? Essa perfeição que ele fez ela alcançar ali a alma dela, desenvolver. E ela não encaixa na cabeça dela isso porque ela não se vê perfeita. Então ela fica nessa preocupação, que as pessoas vão julgar que eu sou, né, uma boa cristã, mas eu não sou. Nossa, olha como eu sou, né, cheia de misérias, e fica olhando para si. Então, né, a gente já sabe que não deve, né, por nenhum segundo olhar para si, né. Eis como as pessoas podem ser enganadas, tanto no bem como no mal. Senhor, só você conhece a verdade e o fundo dos corações. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse, amada minha, se as nações soubessem que tu és minha defensora e a delas, ela já estava ali preocupada, Jesus, né, ainda bem, né, para ela ir tomando, né, consciência, né, da importância ali do trabalho dela também, né, tomar posse dessa verdade, né, ela tem que parar, né, ele está trazendo isso também para ela parar de olhar para si mesmo, né. E aí ela fala assim, meu Jesus, que dizes? E ele, como? Não é verdade que você
me defende das penas que elas me dão ao te colocar no meio entre eu e elas? E toma sobre você o golpe que eu estava para receber em mim e o que eu devia descarregar sobre elas? E se alguma vez não recebe sobre ti, é porque não te permito. E isto com grande pena, até te lamentares comigo. Podes porventura negá-lo? Então ele está querendo mostrar, né, ali, fazer ela compreender, né, o que ele está fazendo na alma dela e, né, ela tomar posse dessa verdade, né, não ficar duvidando o que Jesus está falando para ela, né, Jesus está dizendo porque né, e a gente tem que tomar posse da verdade, né, a gente não pode ficar com receio, né, ali de dizer, nossa, eu vivo a santidade divina, né? Eu possuo o próprio Deus vive na minha alma. Então, a gente toma posse dessas verdades, né? Testemunhar essa verdade. Não pode ter receio com preocupações do que as pessoas vão pensar. Nossa, essa pessoa aí se achando santa, que vive na divina vontade, mas ó, né? Ficar pensando, né? Nos julgamentos de quem for ouvir, de quem for ver os vídeos, né? Um exemplo aqui, né, pra gente. E a gente tomar posse dessa verdade, realmente não ter medo né, além de testemunhar essa verdade, né? Então, e a gente não deve, né, ficar olhando para essas nossas misérias, né, imperfeições que temos, né? Porque tudo isso, né, Jesus se serve de tudo isso, né? Para o bem, né, para fazer o bem, né, ali para a alma se desenvolver. Então, né, e nada disso atrapalha, né, a Deus. E, então, assim, né, como ele está falando tudo isso para ela tomar posse dessa verdade, é verdade, é para parar de olhar para si e olhar, né, para o que Jesus está falando e tomar posse dessa verdade, né? Não, Senhor, não posso negá-lo, mas vejo que é uma coisa que você mesmo infundiu em mim, tá vendo? Eu não posso negar, então ela toma posse. Ele quer que ela tome posse da verdade, não fique duvidando dele, né? E não fique olhando para si, né? Porque ela fica com essa dúvida, porque ela fica olhando, né, para si mesmo, né? E não podemos. Então ele quer que ela tome posse, ele está dizendo, né, que né? Tome posse dessa verdade, não pode negar, né? Testemunhar essa verdade. Mas vejo que é uma coisa que você mesmo infundiu em mim. Tão lindo, né? Isso que o Marlene falou, que essa humildade, né? De compreender, né? Que todo bem, né? O bem, as coisas boas que é feita, né? Os atos que ela faz, é Jesus, né? Que infundiu nela esse desejo, né? Ali, né? Ali de fazer todas as coisas por Ele, esse de se colocar, né? Essa defensora, né, de interceder, de reparar, tudo isso é Deus que infundiu na alma dela, né, e essa consciência que ela tem, né, muito legal, né, mas só que ela não pode pegar essa consciência que ela tem, né, e ficar paralisando, olhando para si, né. Por isso digo que o fato não é que eu seja boa, e me sinto toda confusa ao ouvir que me diz estas palavras, né. Então é isso, né? Não olhar para si, tomar posse né, dessa verdade, tomar posse do que Jesus está trazendo, né? Testemunhar essa verdade, não ter receio, né? E não ficar olhando, né, para as misérias, né? Porque isso atrapalha, distrai a alma, né? Então acho que é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 59, volume 2, trechos 75 e 76. Volume 2, trechos 75, de 22 de setembro de 1899. Jesus lhe fala de seus escritos, contendas com obediência. Sentindo-me um prego cravado no coração pelas palavras,
que ontem disse meu doce Jesus, e sendo ele sempre benigno com esta miserável pecadora, para aliviar as minhas penas e compadecendo-me toda, me disse: minha filha, não queira te afligir mais. Deve saber que tudo o que te faça escrever, ou sobre as virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma a essa perfeição, a qual fiz chegar a tua alma. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras, porque não me parece que seja verdade o que diz. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição, mas obediência assim o quer, e é melhor morrer do que ter que ver com ela. Muito mais que tem duas faces. Se faz como ela diz, toma o aspecto de senhora e te acaricia como uma amiga fiel, e até te promete todos os bens que há no céu e na terra, mas se depois descobre uma sombra de dificuldade contra, súbito, sem que o avise, se um olhar se encontra com um guerreiro que está preparando suas armas para te ferir e destruir. Ó meu Jesus, que tipo de virtude é esta obediência que faz tremer só de pensar nela? Então, no trecho anterior, Jesus tinha dito para ela que esse escrito, né, que ela está escrevendo, que é o livro do céu, servirá para fazer conhecer quem é aquele que fala a ela e ocupa a pessoa dela. E se não servir para ela, a luz dele, né, todo conhecimento a respeito, né, da divina vontade servirá para outros que o lerão, que vão ler, né, o que ele faz com que ela escreva. Então, ela continua escrevendo, mas sentindo uma dor no coração por essas palavras que Jesus disse para ela, né, que vão servir para outros, né, e outras pessoas vão tomar proveito disso, né, que ela está escrevendo, né, e que se não servir para ela, vai servir para outros, né? Então ela ficou com uma dor no coração de ter ouvido Jesus falar isso, e aí ele vem acalmar o coração dela, falando para ela não ficar aflita, que tudo o que ele faz com que ela escreva, né, sobre virtude, sobre algo parecido, é, é é a perfeição que ele está fazendo chegar à alma dela. Então, ele está trabalhando na alma dela para fazer com que ela chegue à perfeição de receber plenamente o dom de viver, né, na divina vontade. E aí ela ficou com repugnância de escrever isso que Jesus falou a respeito dela, porque ela não acha que é verdade aquilo que Jesus está dizendo para ela, porque ela, por ser muito humilde, né, por já é, ver, né, se ver como pecadora, porque ainda ela está na santidade das virtudes, né, ela ainda não está vivendo na santidade divina ainda, ela está tomando conhecimento ainda, né, de tudo que Jesus quer fazer, né, com ela, para chegar a esse ponto. E é como nós, né, nós estamos recebendo estes conhecimentos e nós parece que nós não fazemos nada, parece que não está acontecendo nada, né? A gente, ao nosso redor, assim, no nosso convívio, as pessoas, assim, parece que a gente não vê nada de extraordinário acontecendo. E é dessa forma que ela se via, né? Sem fazer nada, sem ter essa perfeição, né? Que ele diz que ele está fazendo chegar na alma dela. Ela não vê isso. Então ela tem repugnância de escrever, mas ela escreve por obediência, porque ela não vê essa perfeição. Então, enquanto Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse: meu bom Jesus, em que aproveita a minha alma ter tantas graças se depois me amargam toda a minha vida, especialmente nas horas da tua privação, porque eu compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me servem mais
do que para fazer-me viver continuamente amarga. Aqui nessa parte, essa privação, né, que ela diz que é essa amargura que ela sente, né, ela está dizendo assim, de que aproveita tantas graças se ela tem essa amargura na vida dela, que é a privação de Jesus, né? E eu vejo assim que o fato de a gente não ver tudo isso acontecendo, que Jesus diz no livro do céu, que acontece com a alma que vive na divina vontade, os atos, as reparações, a glória a Deus, né? Tudo que, que nós fazemos, né? O orvar benéfico que é produzido, nós não conseguimos visualizar, né? Então, pela fé, nós acreditamos que tudo isso está acontecendo. Então, a nossa amargura é essa, né? De nunca ter certeza de nada, né? De estarmos sempre nesse nada mesmo. Porque se a gente não vê nada, é porque não somos nada. Se a gente não faz nada, e a gente acha que não faz nada, é porque nós somos um nada. O nada faz nada. Então, é nessa condição que Jesus quer que nós estejamos sempre, né? Por isso que ele permite, né, que a criatura tenha esses tipos de pensamentos, né, de sentir mesmo que não faz nada, né, e até desconfiar, às vezes, se realmente está vivendo na divina vontade, né? Ficar questionando, porque a gente tem que ter consciência, né, daquilo que a gente está vivendo. A gente não pode viver alienado, sem tentar compreender o que está acontecendo e só falar divina vontade, reina na minha vontade e pronto, acabou, né? E não pensar mais nisso. Então, para mim, essa amargura é que Jesus, ele permite, né? Quando ele diz assim, compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim, ela diz, né? Ela sabe quem ele é, do que ele é capaz de fazer, de realizar, o que a divina vontade é, o que ela representa, mas ela, ela sofre, né? Sofre por não ver Jesus visivelmente, porque ela ainda está, né, nessa primeira fase, né, do desapego de tudo, de todos, e ela precisa, né, aprender a desapegar até do próprio Jesus. Então, ele permite que ela sofra, né, essa privação dele. E ele acrescenta: quando uma pessoa gostou do doce de um alimento e depois é obrigada a tomar o amargo, para tirar essa amargura, duplica-se o desejo de saborear o doce. E isso serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce, sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. E se sempre gostasse do amargo sem conhecer o doce, não conhecendo-o, nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro servem, e assim te servem também. Olha que interessante essa comparação, né? Ele está dizendo aí no caso que o doce é a presença dele, né? Então, e o amargo é a privação dele. Mas nós podemos tomar isso, né, com outros exemplos. Por exemplo, uma pessoa que nunca sofreu, que a vida dela sempre foi assim de paz, de tranquilidade, ela não sabe o que é o sofrer, né? Então, como que ela vai reconhecer e agradecer a vida tranquila, de paz, de tranquilidade que ela tem, se ela não sabe o que que é uma vida de sofrimento, de perturbação, de angústia, né, de uma vida sem Deus, né? Se ela sempre foi de Deus, digamos assim. Então, é necessário as duas coisas, né? É necessário tanto o amargo quanto o doce. É necessário tanto o sofrimento como a alegria, né? São coisas que uma complementa a outra, porque a ausência de uma
faz com que a outra se torne mais forte, mais presente na vida da pessoa, né? Uma pessoa, como exemplo, né, da prima do meu marido que, que, que estava doente e acabou falecendo ontem à noite. Ela, ela e o marido, né, quando se casaram, ele herdou da família dele uma empresa, né, do pai dele. E ele não soube administrar. E durante o tempo que eles estavam, né, que ele estava bem na empresa, antes dela falir, né, eles ganhavam muito dinheiro, tanto ela no trabalho dela, quanto ele na empresa. E eles tinham uma vida assim de muito conforto, de muito luxo, de muitas viagens, muitos jantares, muitas idas ao teatro. Tanto o casal como os filhos foram criados nesse ambiente. Depois de um determinado tempo, não sei o que aconteceu, que ele não soube administrar, talvez ele tenha gastado mais do que, né, do que poderia ter gasto, esbanjando mesmo, né, para ostentar uma vida, né, de luxo. Ele perdeu a empresa, ele perdeu, e aí os filhos, não aceitando, essa situação, os filhos dele foram para as drogas. Por quê? Porque eles só viviam, é, da doçura, né? Só viviam do bem. Eles não sofriam, eles não tinham dificuldades, eles foram criados num ambiente de, né, como fala assim, de fartura, né, de luxo, de tinha empregadas, eles tiveram babá até 10 anos de idade, né, viajavam muito, né, então eles tiveram uma vida de pessoas ricas e de repente quando eles não puderam mais ter aquela vida, eles não aceitaram a realidade. Então eles só souberam o que só souberam o que eles tinham quando eles perderam, porque enquanto eles tinham, eles estavam esbanjando porque eles não sabiam que eles tinham e que podia acabar, que um dia podia acabar aquilo ali. E aí eles ficaram nessa situação, né? E agora estão aprendendo a, a, a viver, né? Sem a doçura, né? Vivendo na amargura, mas mesmo assim, né? Não valorizam, né? Não valorizam, não agradecem, né? Não reconhecem a Deus na vida deles, né? Que permitiu toda essa situação para a purificação da alma deles, né? Não sabem disso, e agora que a mãe deles faleceu ontem à noite, isso pode ser, né, o motivo para eles mergulharem mais ainda nessas trevas, né, que eles se encontram. Tanto o marido que já era alcoólatra, como os filhos que estão nas drogas, né? Mas eu rezei muito pedindo a Deus para que iluminasse eles, para que isso não aconteça, né? Que o fato de eles terem perdido a mãe, não ter respeitado ela, não ter sido bons filhos, né? No momento em que eles precisavam do apoio dos filhos, quando perderam tudo, né? Que eles possam agora valorizar e mudar, né? Mudar o pensamento e através do sofrimento, né? Da cruz, agora da perda da mãe, eles, né? Largarem essa vida de vícios, né? Então, tudo isso é o que Deus permite na vida das pessoas, né? Que nós vemos que é o amor dele, né? Porque eu vejo, né, que ela passou por uma purificação muito grande, porque ela sofreu muito no hospital. Então eu vejo Deus ali, né, purificando a alma dela, né, para poder levar ela para poder, né, agora o sofrimento de quem fica, né, transformar a vida dessas pessoas, né? E isso é tudo são ajudas que ele dá, mas que as pessoas não reconhecem, não valorizam, não porque não compreender, por não ter o conhecimento que o livro do céu traz, né?
Então a Luísa, ela está se lamentando no trecho anterior porque ela tem que escrever o livro, mas se nós não tivéssemos recebido esse livro em nossas mãos, nós não saberíamos isso também. Nós íamos continuar achando que as amarguras, que o sofrimento da nossa vida são coisas que nós temos que fugir, temos que evitar, temos que fugir dessa realidade, porque é uma realidade o sofrimento na vida da gente. Não tem quem não tenha, todos temos, né, uma cruz para carregar, né? E não adianta querer fugir dela não, né? Porque ela não se separa de nós. E isso tudo é o amor dele, né? O amor que através da cruz a criatura se volta para ele, busca ele, né? E é isso que ele quer. Então, no final, né, a Luísa diz: Meu Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma tão mísera e ingrata. Parece-me que desta vez quero investigar demasiado, né? Jesus tem paciência, né? Ele tem muita paciência conosco. Ele, principalmente nós que estamos, né, conhecendo, aprendendo a viver na divina vontade, né? Ele, ele, ele quer tanto isso, né? Que nós voltemos a essa ordem, que ele, né, vai nos falando, né, de uma forma assim carinhoso, né, que nos desarma, né, e nos faz compreender e nos faz ir querendo cada vez mais, né, crescer nesse conhecimento. E ele diz para ela: não te perturbes, sou eu mesmo que imponho as dificuldades em teu interior para ter ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir de tudo, né? Então nós não devemos ficar perturbados por nada, né? Que venha no nosso coração, na nossa mente, né? Que seja alguma dúvida, alguma preocupação com alguma coisa, né? Sempre conversar com ele, sempre buscar compreender, né? Porque é ele que põe essas dificuldades no nosso interior para que nós possamos conversar com ele, né? Ele quer um diálogo conosco, e se ele não permitir que aconteçam situações na nossa vida que mexam conosco, né? Que nos abale assim de certa forma, que sai da normalidade da nossa vida, ele não vai ter é, é, ele não vai ter o que conversar não, ele não vai. É assim, ele proporciona a ocasião para conversar conosco, né? Porque ele quer que nós nos dirijamos a ele para conversar com ele, né? Para nos instruir em tudo. Ele quer nos instruir. E se a gente não tiver uma situação que a gente precise da ajuda dele para nos instruir, como que ele vai fazer isso, né? Então ele permite todas essas doçuras, essas amarguras na vida da gente, e que só com o livro do céu que a gente tem esse conhecimento, né, de que ele que permite essas dificuldades no nosso interior, ele que nos permite para ter ocasião para conversar conosco e nos ensinar, né? Sempre ele quer nos ensinar para que quando nós caiamos, né, a gente se levante, né, e aprenda, né, para ou não cair mais, ou quando cair a gente vai sofrer menos, porque a gente vai já saber o que ele ensinou naquela primeira queda. Ele trouxe o ensinamento, mas se a gente não conversar com ele, não buscar esse, essa lição, né, que ele está querendo nos dar, no próximo tombo a gente vai ficar com a mesma dor, né, de não compreender. E compreendendo vai doer menos, né? A gente vai e na próxima vez menos ainda até não cair mais. E quando cair, não desistir, né? Não desistir de continuar querendo esse conhecimento, querendo essa vida na divina vontade. Amém.
tema 59, volume 2, trecho 76, 25 de setembro de 1899, medo de que seus escritos possam ser encontrados nas mãos de outros. Em minha mente estava pensando, se esses escritos chegassem às mãos de alguém, talvez dissesse, deve ser uma boa cristã, porque o Senhor lhe faz tantas graças, sem saber que apesar de tudo isso sou ainda muito má. Eis como as pessoas podem ser enganadas tanto no bem quanto no mal. Ah, Senhor, só você conhece a verdade e o fundo dos corações. Como a Luísa ficava muito em casa, né, ela só saía para ir à igreja, né, ela tinha esses pensamentos. Então, quando a gente está na nossa vida, na nossa correria, na agitação do nosso dia a dia, né, a gente não fica muito pensando, né, principalmente pensamentos em nós mesmos, né? Porque se nós ficarmos parados nos pensamentos a respeito de quem nós somos, né? Nós vamos sempre nos achar indignos de receber um bem tão grande que é esse dom de viver na divina vontade, né? Então, o problema não está em ficar parado, né, pensando, mas sim no que a gente fica pensando, porque a gente pode estar trabalhando também, dependendo do trabalho que a gente está fazendo, a gente pode estar pensando, né, como lavar louça, lavar roupa, que são trabalhos assim que a gente já faz mais, né, automaticamente, a gente pode estar pensando também. Mas a gente tem que tomar cuidado quando vir um pensamento sobre nós mesmos, a gente logo mandar, né, a vontade humana calar a boca, né? E ficar sempre no pensamento de Jesus, porque senão a gente vai, né, se deparar sempre com, como a Luísa, né, com essas coisas que ela fica falando, que ela fica pensando, né? E aí Jesus vem sempre, né, para corrigi-la, né, para que a gente agora ler ao livro do céu, nós que estamos estudando, né, a gente possa sempre ficar com o que Jesus está dizendo, né, e saber, né, que se a gente ficar voltado para nós mesmos, só vai dar nisso, né? Então Jesus diz: Amada minha, e se as nações soubessem que tu és a minha defensora e a delas? E meu Jesus, que dizes, né? A Luísa falou. Como? Não é verdade que você me defende das penas que elas me dão ao te colocar no meio entre eu e elas? E toma sobre você o golpe que eu estava para receber em mim e o que eu devia descarregar sobre elas? E se alguma vez não se recebe sobre ti, é porque não te permito, e isto com grande pena, até te lamentares comigo. Podes, porventura, negá-lo? Não, Senhor, não posso negá-lo, mas vejo que é uma coisa que você mesmo infundiu em mim. Por isso digo que o fato não é que eu seja boa e me sinto toda confusa ao ouvir que me diz estas palavras. Então ela está dizendo que ela não era uma boa cristã porque o Senhor, né, faz tantas graças sobre ela e ela ainda se vê má, né, porque ela estava olhando para ela mesma, né? E nós também estamos recebendo muitas graças, né? Com, com os conhecimentos a respeito dessas verdades do livro do céu, do dom de viver a divina vontade. Então, nós também nos tornamos essa defensora de Jesus, porque nós defendemos ele, né, dos sofrimentos que as criaturas nos dão, nós nos colocamos no meio entre Jesus e as criaturas, né, porque nós somos, né, esse instrumento que ele usa para reparar. Então, nós, como instrumento, assim como tipo um escudo, né, que nós
defendemos ele. Quando as criaturas os ofende a Jesus, ele se esconde em nós, né? Ele vem aqui em quem vive na divina vontade, desabafa, né? E permite que tenhamos estados de ânimo, permite que nós tenhamos, né, as amarguras, né, como no trecho anterior, as cruzes, tudo isso, né? Tudo isso que ele trabalha em nós, né? Que nos torna também defensores, né, de Jesus, dos sofrimentos dele. E ele diz que se alguma vez nós não recebemos sobre ti esses golpes, né, é porque ele não permite e com muito sofrimento, né, que ele não permite, né, que, que eu já me questionei assim, né, questionei assim a Jesus, por que que tem gente que sofre tanto lá no grupo, né? Tantas situações assim tão difíceis de cruz, né? E eu não tenho, né? Uma cruz assim muito pesada para carregar. Lógico que eu tenho minhas cruzes aqui, né? Que faz parte, mas não que eu me lamente, mas eu já parei para pensar sobre isso, né? Então não tem como negar, né? Que ele descarrega sobre as criaturas que vivem na divina vontade, né, todos os golpes que ele recebe e ela se torna uma defensora de Jesus. E, e nós também, como ela, não negamos, né, porque é uma coisa que ele infundiu em nós através do conhecimento sobre tudo que nós estamos estudando, né, que ele se utiliza, né, da nossa humanidade para continuar os atos dele, né, e Jesus, na humanidade dele, sofreu muitos golpes, muitas ofensas, né? Recebeu muitas humilhações, né? Sofrimentos físicos, sofrimentos interiores, né? Então, ele infunde em nós esse conhecimento que nós somos, né? Aquilo que ele precisa, né? Para continuar a vida dele em nós. Então, nós também, né? Se olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que nós não somos bons, né? E não somos mesmo, porque bom é Ele, né? O bem é Ele que faz através de nós. Então, ela, na humildade dela e ainda na ignorância, né? Porque ela não sabia ainda, né, o que que Jesus estava querendo dela, ela ficava confusa ouvindo essas palavras de Jesus, principalmente porque ela precisava escrever e ela, né, sabia que as pessoas iam ler e iam pensar mal dela, né, que ela não era santa coisa nenhuma, né, principalmente as pessoas ali de Corato, né, que conheciam ela que eram mais próximas dela, né. Então ela ainda estava olhando para o que os outros pensam e acham dela, né, que é uma coisa natural quando a gente começa a ler esses escritos e a gente começa a entender e começa a querer falar para as pessoas, né, do que a gente está lendo, e as pessoas não entendem, ou então falam que não tem nada a ver, que isso é só, né, uma devoção que a gente não pode viver com base no escrito de um livro, de uma mística, e coisas que a gente ouve, né, e que às vezes a gente até fica confuso no início. E muitas pessoas desistiram, porque tem um caso de uma mulher que ela desistiu porque ela ouviu uma irmã, né, que ela tinha contato lá no lugar que ela ia, né, da igreja católica lá, eu não lembro bem, uma irmandade, não lembro o que que era, e que a irmã falou para ela que ela não podia, né, seguir o que estava escrito neste livro, né, porque até ela não é santa ainda, a Luísa Picarreta, né? E aí ela desistiu porque ela ficou confusa, né? E ao invés dela buscar em Jesus, ela olhou para dentro de si mesma. Quando ela olhou para si mesma, para dentro de si, ela se viu também, né? E aí viu
que era impossível viver isso, né? Ela achou que era impossível isso, que isso não podia acontecer, que tinha que ter acompanhamento de um padre, e começou a fazer um monte de questionamentos interiores a ponto de desistir. E isso não é o que Jesus quer de nós, né? Ele não quer, por isso ele é paciente, né? Como diz no trecho anterior, né? Ele suporta, né, as nossas misérias, a nossa até ingratidão no início, né? Quando a gente não reconhece, né, o bem que é, isso que ele quer trazer de volta para a criatura, né, que é o dom de viver nessa santidade divina. Então é muito grande, né, o que Jesus traz hoje nesses escritos, né, que são trechos pequenos, mas que dizem muito. Amém, Fiat.